E aqui nesse próximo slide, gente, nós temos as formas de ocupação de solo. Quando, por exemplo, nós estamos na área agrícola e falamos de ocupação de solo, o que vem à mente? Vem a ocupação para a produção agrícola, para a produção agropecuária, né, para a produção de lavouras. Mas as formas de ocupação de solo não se resumem apenas nisso, tá, gente? Vamos utilizar um pouco a visão aí do gestor ambiental. Nós podemos, gente, ocupar o solo também com construções. As cidades são formas de ocupação de solo, tá? E dentro desse ambiente aqui dessa cidade existem diversos aspectos, diversas atividades, né, que geram diversos impactos ambientais. Então essa é uma forma de ocupação do solo que gera bastante impacto ambiental. Lembrando que quando nós falamos em impacto, temos um impacto positivo e um impacto negativo. Então essa forma de ocupação do solo ela pode gerar tantos impactos positivos quanto negativos. Quais os impactos positivos que essa ocupação ela pode gerar? A geração de emprego e renda, tá? Porque existem diversas empresas, né, nas cidades. Quais são os impactos negativos que uma cidade dessa pode gerar? Por exemplo, nós temos o consumo, nós temos os indivíduos que ocupam esse espaço, somos nós, seres humanos, alguns animais domésticos também, e existe o consumo. E através do consumo nós temos o que? A geração de resíduo, nós temos a geração de efluente. Então esses são problemas, são aspectos ambientais, são, ou melhor, aspectos, o consumo, a geração de resíduos são aspectos que têm lá os seus impactos negativos, caso sejam descartados de uma forma incorreta. Tá? Então aqui no próximo slide nós temos alguns problemas urbanos comuns. Né? Neste lado esquerdo da imagem nós temos a geração de efluente, tá bem comum. Infelizmente o Brasil não é 100% saneado, nós temos poucas cidades aqui do Brasil que têm aí um saneamento alcançando aí um nível de 99%, 100%, beleza? Se eu não me engano, a cidade de Santos, uma cidade do Mato Grosso, esqueci o nome. Então, são problemas comuns aqui, como a geração de resíduos, nós podemos observar aqui um lixão, tá? Os lixões, gente, eles foram extinguidos com a chegada da PNRS, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Ele foi extinguido e agora deram espaço aos aterros sanitários, que são medidas, né, medidas ambientalmente adequadas para a destinação final de alguns resíduos. Beleza? E nós temos algumas soluções para esses problemas urbanos, né, para a geração de resíduos. Esse aqui é o aterro sanitário lá do Benedito Bentes, que é um bairro aqui da capital alagoana Maceió. É o aterro sanitário para onde são destinados grande parte dos resíduos gerados em diversas cidades do estado de Alagoas. Então essa aqui é uma medida, de acordo com a PNRS, Política Nacional dos Resíduos Sólidos, é uma medida ambientalmente adequada para a destinação final dos resíduos, de alguns resíduos sólidos, tá? Não são de todos, como por exemplo resíduos hospitalares, eles têm a sua destinação final ambientalmente adequada, diferente, por exemplo, de um resíduo que seja, então, por exemplo, a garrafa PET, uma garrafa PET de refrigerante. São resíduos que necessitam um pouco mais de atenção por conta da alta periculosidade destes resíduos, tá? E aqui também são outra solução para os problemas urbanos do efluente, tá? A geração, gente, de efluente e o descarte irregular, a destinação final irregular do efluente é um problema a nível mundial, tá? São poucos os países que têm aí o seu efluente 100% tratado. O Brasil não é um deles, tá? No Brasil são diversos problemas de descarte irregular de efluente em rios, em nascentes, causando diversos problemas ambientais. Então essa aqui é a solução para a geração de efluente. De acordo com a lei, gente, do saneamento básico, as cidades elas devem ter essas estações de tratamento de efluente e também as empresas elas devem ter as suas soluções para o seu efluente gerado. Beleza? Então essa aqui é uma solução para o efluente gerado. E também, gente, além das ocupações de solo das cidades, né, que são ocupações assim artificiais, nós temos as ocupações naturais, né, que são por meio das florestas, né, são ocupações que não têm intervenção do homem. Esse ambiente aqui que vocês estão vendo é um ambiente que está totalmente em equilíbrio, é um ambiente autossustentável, onde um indivíduo
faz a interação com outros indivíduos dentro desse ambiente e um vai auxiliando o outro para manter esse ambiente equilibrado, manter esse ambiente em equilíbrio. Aqui são outras formas de ocupação de solo, tá, gente? Como o cultivo de algumas culturas, como a cana-de-açúcar, a mandioca, a macaxeira, como é conhecido em algumas regiões do Brasil. Nós temos também a criação de gado, e essas atividades também têm lá seus impactos, tá? Por exemplo, nós temos alguns aspectos que é o consumo de água para a execução dessas atividades. Para as plantações, principalmente, que existe que são utilizadas uma enorme quantidade de água para irrigação, para que a planta ela seja uma planta boa, uma planta resistente para o produto final. Tá? Então, nós temos a geração de água. Como impacto ambiental, nós podemos ter a compactação do solo. Na criação de gado, nós temos a geração de um gás, metano, que é um gás que influencia bastante para o efeito estufa, beleza? Então, essas produções aqui também têm lá seus impactos positivos e negativos. Obviamente que são melhores, assim, ocupações, se tratando de preservação ambiental, são melhores, obviamente, do que uma ocupação, por exemplo, de uma cidade, beleza? E aqui, gente, nessa próxima imagem, é um que nós chamamos de sistema agroflorestal, que são formas de cultivo. É uma forma de cultivo sustentável, tá, que visa a preservação do solo e também a preservação dos ambientes, onde são implementadas diversas culturas, tá, e uma cultura vai auxiliando a outra no seu desenvolvimento. As características desse sistema aqui é a produção em abundância, ou seja, você faz uma diversificação na produção e aí você não vai ter, assim, por exemplo, fazendo uma comparação com a monocultura, que é a plantação em grandes áreas de apenas uma cultura. Aqui no sistema agroflorestal nós vamos ter a abundância. Esse sistema aqui de produção ele é essencial para o pequeno produtor rural, para a pessoa que tem ali o seu sítio, onde você pode trabalhar naquela área para que você possa sustentar a sua família, ter o seu alimento, e você possa também comercializar. Obviamente que esse sistema aqui de cultivo, ele não vai dar certo em grandes áreas, como por exemplo 1.000 hectares. Imagine você ter aí 1.000 hectares e você plantar diversas culturas, como que seria para fazer a colheita dessa cultura? Ou seja, seria utilizado uma mão de obra gigantesca. E hoje em dia nós temos a mecanização agrícola que pode fazer esse trabalho de colheita com rapidez também e eficiência, tá? Então, gente, preparo de solo para cultivo. Quando nós vamos cultivar alguma coisa, pessoal, normalmente as grandes empresas, as grandes organizações, produtores rurais, eles costumam fazer um preparo de solo. E existem alguns métodos, obviamente a depender da cultura, para que a gente possa fazer o nosso preparo de solo aí, beleza?